Nesse vídeo de hoje, no Estúdio Violão, nós vamos aprender escala cromática e a distância dos intervalos musicais. Como que a gente faz para saber uma distância entre uma nota e outra? Então, se você já chegou nessa aula, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, assina o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeo. E bora para essa aula aqui. Já adianto, pega o seu caderno, um papel, uma caneta e anota essas informações porque elas são muito importantes. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o instrumento ele funciona de uma forma cromática, né? Os instrumentos temperados, os instrumentos que têm essa afinação de 12 notas funcionam cromaticamente. E os instrumentos como, por exemplo, violão, viola, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, ukulele, esses instrumentos que têm trastes, que têm afinação temperada, eles funcionam de uma mesma forma, tem uma mesma lógica funcional. Então, essa aula serve não só para o violão, mas para todos esses instrumentos que eu falei. Então vamos lá. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber é a escala cromática. E já adianto que eu vou deixar o PDF na descrição, então você já pode baixar esse PDF aí para acompanhar essa aula também. E, como eu estava dizendo, é importante a gente saber a escala cromática. O que é a escala cromática? Nada mais é do que quando a gente pega as notas e passa de uma nota por outra sem pular nenhuma. E o instrumento funciona dessa forma. Então vamos lá, por exemplo, eu tenho a nota Dó, depois o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, porque o Mi não tem sustenido. Então Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó, porque o Si também não tem sustenido. Se você já tem dificuldade de identificar quais as notas não têm sustenidos, são as notas terminadas com a vogal I. Então, Si e Mi, certo? Então vamos lá. Então o instrumento está aqui. Eu tenho essa corda aqui do violão, que é o Mizão. Então eu toco o Mizão. Soa a nota Mi, certo? Então soa a nota Mi. Se eu pressiono essa nota, essa corda na primeira casa, se eu pressiono a primeira casa aqui e toco essa corda, eu vou ter a próxima nota da sequência cromática. Se a corda é Mi, quem que vem depois do Mi? É o Fá. Então essa primeira casa aqui no Mizão é o Fá. E depois do Fá, na segunda casa aqui, ó, segue a sequência cromática. Fá sustenido. E depois, Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. Si, Dó, Dó sustenido. Ré, Ré sustenido, até chegar no Mi novamente. E isso funciona para todas as outras cordas da sequência que eu falei, tá? Então aqui a quinta corda, corda Lá. Lá, Lá sustenido na primeira casa, Si na segunda, e vai até chegar na 12ª casa, que vai ser o Lá novamente. Então, a 12ª casa são as mesmas notas da corda solta. Tá, aí você fala, beleza, Gustavo, entendi isso. Agora, como que eu faço para saber a distância entre uma nota e outra? Então, a gente usa o princípio do seguinte, ó, eu vou usar aqui a nota Sol na terceira casa, no Mizão. Então, nota Sol. Eu quero saber a distância entre o Sol e o Sol sustenido. Então, Sol, Sol sustenido. Então, o que a gente vai usar de lógica? São as notas mais curtas entre uma e outra. Não tem como eu colocar mais nada aqui no meio. Não tem outra casa aqui no meio. Então, entre Sol e Sol sustenido, é um espaço mais curto que tem entre o Sol e o Sol sustenido. Não tem mais nada aqui no meio. Enfim, esse espaço a gente vai chamar de semitom ou meio tom. Mesma coisa. Então, no violão, toda vez que eu tenho uma nota colada na outra, independente de qual nota para qualquer nota, de qual nota para qual outra nota seja, esse intervalo vai ser o mesmo, de meio tom. Ou seja, do Si pro Dó, por exemplo, meio tom. Do Lá sustenido para o Si, meio tom. E assim por diante. E aqui entra a matemática básica. Meio com meio dá 1. Então, se eu, por exemplo, faço aqui, ó, do Sol sustenido para o Lá, eu quero saber. Então, se eu faço do Sol sustenido, não, perdão, do Sol natural para o Lá. Sol natural e o Lá. Do Sol para o Sol sustenido, eu tenho semitom. Do Sol sustenido para o Lá, eu tenho mais um semitom. Meio com meio, 1. Ou seja, do Sol natural para o Lá natural,
um tom. Entendeu? E esse, no caso aqui, eu pulei uma casa, né? Do Sol pro Lá, a gente pula uma casa. Todo o intervalo que a gente pular uma casa, vai ter um tom, ó. Por exemplo, do Lá pro Si, eu pulo uma casa, então é um tom. E o violão, ele funciona dessa forma, em todas as cordas. Ah, tô aqui na corda Sol, tô aqui na casa 3, que é Lá sustenido. Do Lá sustenido pra cá, pra quinta casa, eu tenho um tom. E assim por diante, galera. No caso, Lá sustenido, Dó, um tom. Então isso é importante você saber. Vou fazer um aqui, ó. Do Lá pro Dó. Eu pulei duas casas. Duas casas vai me dar do Lá pro Lá sustenido meio, do Lá sustenido pro Si meio, do Si pro Dó mais meio. Meio com meio com meio, um e meio, certo? Então, ou seja, super simples, fácil de entender, mas é óbvio que isso precisa de um treino, precisa de anotar. É muito importante que vocês anotem essas informações para que vocês apliquem isso no instrumento, tá? Eu vou deixar o PDF dessa informação aí embaixo. E uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu falei de anotar. Lembra o seguinte, toda aula que você vê, seja que for minha ou de outra pessoa, é importante que você anota. Nós não aprendemos, nós que tocamos, você pode perguntar para quem for. Muito provável que os músicos que você conhece que toca bem, eles anotaram muito em folhas de papel, eles escreveram nome de notas. Por quê? A gente tem um instrumento, só que a música não é só instrumento. A música é uma coisa que está além do instrumento, como o nome diz. Isso aqui é o instrumento. A música, eu sempre vou falar isso, a música começa aqui e depois a gente transfere para cá. Entendeu? Não é porque o instrumento tem o som que a música está aqui. Não, o instrumento sem nada é um instrumento. Se eu bater o violão, não sei tocar, qual que é a função dele? Entendeu? Então a música começa aqui. Então anota tudo, porque é muita informação no meio musical. Muito mesmo. Então anota cada informação que você for vendo. Então, enfim, vou deixar o PDF, você baixa, estuda. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou estar tirando a sua dúvida. Não deixa de seguir a gente aqui no YouTube. Deixa o seu like e ativa o sininho de notificação, porque vai estar tendo aula semanalmente, beleza? Então é isso, até a próxima.